Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Our Body, Papo e Saúde. Eu sou Reinaldo Dias e estou aqui com a minha parceira Priscila Cardoso. Oi gente, tudo bem com vocês? E o nosso convidado de hoje, o Dr. Adilson Cavalcante, médico infectologista. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês e Prazer com todo nosso. o nosso público aí. É isso aí, ó. E antes de mais nada, galera, vamos iniciar, mas eu quero que vocês, cliquem, tá? Acione o sininho, compartilhe, inscreva-se no canal, fortalece, porque é muito importante que a gente tá passando assuntos de muita qualidade. E hoje, mais do que nunca, infectologista é um assunto aí que tem muita coisa pra gente destrinchar. Né, Pri? Nossa, gente, são temas bem pertinentes, dúvidas que todos nós temos de doenças, tratamentos. Não fique de fora dessa entrevista de hoje, hein? É isso aí. Já para iniciar logo com a todo vapor, doutor, a pergunta vai: o médico infectologista, o que o médico infectologista faz, né? Bom, excelente pergunta. A infectologia é uma especialidade da medicina que ela é bem variada, né? O infectologista ele trabalha com um ramo de prevenção, então orientando as pessoas a importância, por exemplo, de como se prevenir para pegar determinadas doenças, através de que maneira? Bons hábitos, boa higienização, boa alimentação, atividade física, orientações com vacinas para prevenir várias doenças, tá? Então, essa é uma área da infectologia. Existe a área da infectologia hospitalar, onde o médico atua tratando doenças infecciosas, infecções de pele, infecções no coração, no pulmão, na cabeça, as meningites, né? Qualquer tipo de infecção que, se o paciente precisar de internação hospitalar, o infectologista atua lá. O infectologista não gosta de paciente internado, ele trata também pacientes em casa, né? Doenças adquiridas na comunidade, muito comuns, né? Pneumonias, infecções de ouvido, nariz, garganta, né? Outras infecções que agora estão na moda, né? Por essas pandemias, embora o mundo inteiro tenha somado forças para tratar a Covid, a doença é causada por um vírus e é uma doença da especialidade dos infectologistas. Então, tratamos hoje doenças crônicas como a infecção pelo HIV, hepatites virais do tipo A, B e C, doenças que até há poucos anos atrás imaginavam-se que iriam desaparecer do mundo, como infecções sexualmente transmissíveis, tuberculose, né? São áreas de atuação do infectologista. Outra coisa que o infectologista atua também é prevenção de infecção dentro de ambientes de saúde, dentro de hospitais, as famosas infecções hospitalares, né? Os infectologistas atuam não diretamente com o paciente, mas com todos os profissionais de saúde, estabelecendo rotinas, fluxos, orientações e treinamentos para que as infecções que podem às vezes acontecer dentro do hospital sejam prevenidas. Exemplo básico: o princípio de higienização das mãos, que hoje se fala para que isso tem que ser feito no mundo inteiro, por conta até da pandemia que nós estamos passando e acabando, essa pandemia da Covid-19, tá? Dentro do hospital é a medida mais simples, mais barata e eficaz para a prevenção de transmissão de doenças entre pacientes, entre profissionais, orientando o uso dos equipamentos de proteção individual dentro do ambiente hospitalar, usando máscaras, gorro, aventais específicos, né? Trabalhando com as áreas no hospital em relação ao uso racional de antimicrobianos, de antibióticos. Por quê? Porque com o uso indiscriminado dos antibióticos pela sociedade, pela classe médica como um todo, certo? Fez com que hoje existam bactérias intratáveis, as famosas superbactérias, tá? E aí não adianta já chamar o infectologista, então a gente tem que se antecipar a essa situação, né? Mas vão ser desenvolvidos novos medicamentos? Vão, mas se a gente deixar o uso indiscriminado de determinados medicamentos, essas bactérias também se tornarão resistentes e também, com o tempo,
certo? Podem ser intratáveis, né? E uma outra área da infectologia também é a área de orientação para viajantes, né? Então, por exemplo, você resolve viajar para Manaus, na região norte do país. O que é interessante é passar num ambulatório de medicina de viajantes com infectologistas, é receber orientações básicas do tipo: que tipo de alimentação eu devo evitar em locais que eu não conheço, né? Que tipo de vacinas eu devo tomar antes de viajar para aquele local, quais são as doenças mais prevalentes naquele local. Por exemplo, a gente sabe que na região norte a malária é uma doença endêmica e muito comum e acontece com muita frequência naquela região, que é uma doença que não acontece aqui na região sudeste com tanta frequência, e ela é transmitida através da picada de um mosquito. Então você orienta o horário que esse mosquito costuma picar as pessoas, que tipo de roupa é mais adequada para você utilizar, que tipo de repelente, entendeu? Então, é um bate-papo saudável que previne complicações também para os viajantes. Não existe a medicina dos viajantes, que ela é conduzida pelos infectologistas também. Então, tem vacina, tem antibiótico, tem antiviral, tem orientação para viajante, tem prevenção de infecção hospitalar, enfim, o leque é bem extenso e dinâmico, né? Porque toda hora aparece uma doença nova, toda hora aparece um vírus novo e a gente tem que estar se atualizando em relação a tudo que acontece. Então, já sabe, hein, galera? Hoje o assunto aqui tem muita coisa para destrinchar. Então, ó, você que está aí no YouTube, também estamos no Spotify, tá? Então é só ir lá no Podcast Our Body, vai lá e segue a gente também no Spotify, ok? Então, doutor, falando um pouco da história da infectologia, né? Então, as primeiras doenças lá que a gente até já meio que conversou foram em 1900 e alguma coisa. Você falou que foi a penicilina, foi a primeira? Sim, uma das... os antibióticos, até 1920, não existia antibiótico para tratar doenças infecciosas, né? Então, a medicina era baseada em outros tipos de tratamento. E era muito comum as pessoas morrerem por infecções que hoje facilmente nós conseguimos tratar com antibióticos simples, né? Então, o primeiro antibiótico a ser utilizado na prática clínica foram as penicilinas na década de 40. Junto com isso vieram algumas vacinas, como por exemplo a vacina contra a varíola humana, né? E na década de 60, num grande congresso médico, né, com o adverso da antibiótico terapia, com algumas vacinas sendo desenvolvidas para a prevenção de algumas doenças que causavam epidemias e pandemias, né, causando muitas mortes, nesse congresso um grande médico fez um discurso dizendo que, com o evento dos antibióticos e das vacinas, a infectologia será uma especialidade que vai desaparecer nos próximos anos, né? Isso gerou um certo desconforto e preocupação para os infectologistas naquela época, mas a gente vê que não foi bem a previsão do colega na época, né? Porque logo, as bactérias se tornaram resistentes, havendo a necessidade de elaboração de novos antibióticos, vírus novos, doenças novas, né? E hoje nós vivemos em um mundo globalizado onde até a facilidade da disseminação das doenças é muito rápida, né? É exemplo da Covid-19. Começa na China, certo? Em questão de meses, ela se dissemina rapidamente no mundo inteiro. Se a gente comparar com a peste negra, que ocorreu há mais de 1000 anos atrás, ela foi uma pandemia que durou 30, 40 anos e se repetiu várias vezes na história da humanidade, certo? Mas que demorava para se tornar uma pandemia. Por quê? Porque a doença ela ia junto com as viagens de navio, as peregrinações a cavalo, né? Hoje você pega um avião, em questão de horas você está no outro lado do mundo, né? E dentro do próprio avião o doente já transmite para outras pessoas, né? Então essa é a história vamos dizer,
das medicações, onde surgiu aí a questão dos antibióticos, né? Então a gente está resumindo aí, trazendo a história dos antibióticos. Pri, agora é sua vez, manda pro doutor aqui que vamos iniciar agora aquele bate-papo das doenças infecciosas, né? Infecciosas. Atuais aí. Doutor, tem entre os termos, né? Existe uma diferença. Doença infecciosa, doença infectocontagiosa. Dá para explicar para o pessoal de casa qual que é a diferença entre os termos ou se é a mesma coisa? Existem doenças infecciosas que elas não se transmitem de pessoa a pessoa. Então, vou dar um exemplo. Uma infecção de pele. A pessoa adquire essa infecção por um acidente, por um trauma, certo? Por uma lesão qualquer. Vai precisar tomar um antibiótico e vai se resolver. Eu não preciso ter medo de chegar perto daquela pessoa. Eu posso entrar em contato com ela e não me contaminar e não adquirir a mesma infecção que ela adquiriu. Já existem doenças infecciosas que são transmissíveis de pessoa a pessoa. Por exemplo, doenças transmissíveis pelo ar, como doenças como a Covid, como a gripe, como o sarampo, né? Como a catapora, que é a varicela, né? Então, existe uma infinidade de doenças em que são transmissíveis de pessoa a pessoa. Uma vez que você dá o diagnóstico de uma doença transmissível, certo? Você também tem que fazer orientações e medidas de precaução para que essa doença, primeiro, a pessoa doente seja tratada e, segundo, que tipos de orientações essa pessoa e as pessoas que convivem com ela devem ter para que elas não se contaminem, tá? Então isso vai desde um isolamento da pessoa doente das outras pessoas saudáveis até medidas de intervenção, por exemplo, oferecer vacina para prevenção da contaminação, da infecção, oferecer algum antibiótico como profilaxia, no caso, por exemplo, de algumas meningites, né? A criança teve meningite, teve contato com outras crianças na sala de aula, geralmente se faz um bloqueio, vê quem foram as pessoas que tiveram contato próximo e se oferece um determinado antibiótico, não com o intuito de tratar, mas com o intuito de prevenir que essa outra pessoa que teve um contato próximo se infecte, tá? E essa informação ela tem que ser passada de maneira em que a pessoa que não é médica, né, entenda muito bem e que faça a adesão a essas orientações. Porque de repente, parece até brincadeira, mas é verdade. Uma vez um pai levou um filho com meningite para o hospital, foi feito o diagnóstico e foi dada orientação. Olha, toda a família de vocês vai precisar tomar um antibiótico para evitar pegar a meningite. O que o pai fez? Ligou para os irmãos que moravam em outro estado e deu orientação de que essas pessoas precisavam tomar vacina porque o filho dele estava com meningite e o médico orientou que toda a família precisa tomar. Então veja bem, uma questão de interpretação, né? A família é a pessoa que está morando com ele dentro de casa. O convívio atual, né? O convívio atual, o contato muito próximo, né? Mas enfim, a interpretação disso também tem que ficar muito clara. Dessa orientação, né? Às vezes a gente acha que o meu entendimento é o mesmo entendimento que você vai ter. Então, é muito importante numa consulta de infectologia deixar claro para o paciente se ele entendeu tudo, se ele tem alguma dúvida, e qualquer dúvida que ele tenha, certo, deve ser esclarecida naquele momento, porque às vezes para mim é uma coisa muito simples, mas para ele é importantíssimo, e isso pode fazer a diferença na evolução do comportamento de uma doença infecto-contagiosa, por exemplo. Então eu vou entrar aqui no assunto rapidinho, Pri, porque a gente vai continuar na meningite. Quando você fala, doutor, da meningite, então, primeiro, essa questão que você fala é a viral, que é o contato do ar, ok? E a gente sabe, no público de casa quer saber, existem outros tipos de meningite? Sim. Então, aí você vai destrinchando para nós. Perfeito. De uma maneira resumida, a meningite é uma doença que causa uma inflamação
no sistema nervoso central, nas meninges. As meninges são uma camada que envolve o cérebro, Sim. certo? E todo o sistema nervoso central do homem, né? Quando isso se inflama, causam sintomas bem desagradáveis, como febre, dor de cabeça, vômitos, a pessoa fica confusa, inclusive muitas vezes até perde a movimentação de partes do corpo. Enfim, dependendo da localização e do estágio da meningite, isso pode ser visto, às vezes surgem manchas vermelhas na pele, que a pessoa começa a ter sangramento, né? Então, e a etiologia, quer dizer, de como surge isso aí, é variada. A meningite ela pode ser causada por algumas bactérias, pode ser causada por alguns vírus, pode ser causada por fungos, podem ser causadas por micobactérias e até por protozoários, tá? Então, aqui eu falei 5 classes de micro-organismos que a olho nu a gente não consegue ver, mas que podem causar uma infecção, e cada um causa uma doença com sintomatologias, às vezes muito parecidas, mas com tratamentos diferentes. Então é fundamental que esse diagnóstico seja feito de maneira precisa, para que você não erre no tratamento da pessoa, né? Muitas dessas meningites, elas podem ser prevenidas com vacinação, tá? Desde o momento que a criança nasce até quando ela se torna adolescente, existe todo um calendário vacinal que, se respeitado, o calendário, por exemplo, aqui no Brasil, do nosso Programa Nacional de Imunizações, certo? Uma criança hoje com calendário vacinal em dia, ela está protegida contra a grande maioria das meningites bacterianas e virais aí que podem acometer a população. A gente está passando aí, justamente nessa semana, por um surto, né, de meningite que está tendo aqui na região de São Paulo. E aí essas orientações que você está passando aqui para a gente, fica também para o pessoal de casa entender. Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa, que está todo mundo tenso com a notícia, vendo no jornal, o que a pessoa, como pode evitar, as medidas que as pessoas podem tomar em casa para se precaverem. Certo. Eu acho que o básico hoje, na realidade que nós vivemos, é checar se a vacinação está em dia, das crianças, certo, principalmente, né? Procurar, às vezes a pessoa vai ver aquela carteirinha, abre, tem um monte de carimbo lá e não consegue identificar o que vacina está faltando, que vacina ele tomou. Então vai no posto de vacinação e pede orientação para o profissional lá, né? A meningite, embora seja uma doença muito grave, ela é uma doença que ela deve ser tratada muito rápida, e existe uma outra equipe de saúde, certo? Que é a equipe da vigilância epidemiológica e da vigilância sanitária, que são outros especialistas, certo? Que a partir do momento que detectam que um caso de meningite é detectado, certo? Eles fazem uma investigação epidemiológica. O que é isso? É um trabalho de detetive. Ele vai ver onde essa criança se contaminou, em que bairro ela mora, em que escola ela estuda, se a gente estiver falando de crianças, vai entrar em contato com todas as outras crianças da sala de aula, avaliar a sintomatologia. Então, se o seu filho teve contato com alguém com meningite na escola, por exemplo, certo? Certamente alguém da vigilância epidemiológica do seu bairro vai te procurar, vai entrar em contato contigo e vai te fazer uma série de questionamentos e vai te dar algumas orientações também em relação a como você deve fazer caso tenha algum sintoma, ou vai te dar orientações para prevenir de como não adquirir essa doença. Tá? Então isso é uma coisa que funciona muito bem no nosso sistema público de saúde. Isso é uma atribuição do sistema público de saúde, né? Mesmo que a pessoa faça o tratamento num hospital particular, no seu convênio, tá? A questão da vigilância epidemiológica é uma atribuição do governo e é bem feita.
Você fala da questão da importância muito, assim, da vacina, porque nós temos contato direto com inúmeros vírus, né? A meningite é uma delas. E aí quando você fala de fungo, doutor, o fungo também ele pode ser causado em alguma substância, vamos dizer, objetos. Eu fiz um toque ali, não só pelo ar, e aí nisso eu fiz um toque no meu nariz, na boca, e eu peguei essa meningite. As meningites fúngicas, elas não são tão comuns, tá? Elas costumam acometer pessoas que já têm algum certo grau de deficiência na sua imunidade, então pessoas com câncer, pessoas com transplante de órgão sólido, transplante de medula, pessoas que tenham infecção pelo HIV, certo? E que não estejam em tratamento, né? E com o sistema de defesa baixo, às vezes os fungos eles são micro-organismos oportunistas, né? Então eles entram, às vezes param no pulmão, às vezes vão parar na cabeça. E como eles entram? Geralmente a porta de entrada ou é pela respiração ou é através de um trauma, de uma lesão, né? Então a pessoa está manipulando, por exemplo, vou fazer uma faxina em casa, vai lá manipular o teto, está cheio de fezes de pombo, né? E ele ou se machuca ou inala aquilo em grande quantidade e ele não está com uma defesa muito boa, ele pode se infectar. Tá. E aqui a Priscila tem um relato bacana, ela vai passar aqui pro senhor, da família, né? Que você já passou por um caso aí de um parente vacinado, né, Pri? Isso. Já aconteceu com o meu sobrinho, ele era adolescente e ele contraiu a meningite. E mesmo sendo vacinado, foi vacinado na infância e aí na adolescência, aos 17 anos, ele teve meningite e foi um quadro assim bem assustador pra gente, né? Porque a gente chegou a levar no posto de saúde, não tinha rigidez do pescoço, né? Que fala, que é o primeiro exame que eles fazem. Uhum. E aí foi diagnosticado como sinusite e o diagnóstico demorou para sair e era meningite. E aí eu fico assim, né? Eu acho que ficou esse alerta, principalmente para nós, na minha família, que mesmo vacinado, mesmo sem ter a rigidez do pescoço, ele apresentou sintomas de meningite e foi descoberto tardiamente. Então, eu acho que, né, você, como infectologista, podia falar para as pessoas, né, os sintomas, para as pessoas observarem e ir atrás, que mesmo vacinado você pode contrair meningite. As vacinas, elas oferecem uma proteção, certo? Mas nunca é uma proteção de 100%, né? Então, se você tomou a vacina, e lembrar que existem diversos tipos de meningite, e às vezes as vacinas não dão cobertura para todos os tipos de meningite, né? E outra coisa que é importante é que não é 100%. Então, a pessoa pode, às vezes, desenvolver a doença, mas vai desenvolver uma doença de uma maneira talvez mais leve, tá? E quando tratada, porque meningite, quando tem diagnóstico, tem que ser tratada, certo? A evolução é muito melhor, né? Então, isso é fundamental. Então, eu acho que a primeira notícia, eu acho que o que tem que ficar claro para as pessoas não deixe de vacinar, né? No calendário vacinal hoje, as crianças elas vão ser protegidas com pelo menos 4 tipos de meningite importantes. Aí elas vão se prevenir no Programa Nacional de Imunizações do SUS. E assim, né, a gente sabe que a meningite, ela já tem a fama de, poxa, deixar sequelas, coisas que vão atrapalhar, né, a vida da pessoa, que às vezes vai levar para a vida. E no caso que aconteceu na minha família, ele não teve nenhuma sequela, fez o tratamento e hoje está super bem. E a gente pode sim atribuir isso a ele ter se vacinado na infância, né, doutor? Tanto a vacina quanto o tratamento, né? Então, isso é uma outra coisa que é muito legal na infectologia, né? Você dá o diagnóstico de uma doença extremamente grave, inicia um tratamento adequado
e em questão de dias essa pessoa está em casa, com vida normal, sem nenhuma sequela, né? Então isso também é uma coisa que é muito gratificante, tá? A gente sabe que não é 100% das pessoas que às vezes a gente consegue tratar de maneira adequada, mas a gente sabe que quando diagnosticado corretamente, tratado precocemente, o resultado sempre é muito bom. Isso é muito importante. E sobre a cobertura que você mencionou, doutor, são 4 tipos, né, que o sistema de saúde pública fornece, que é a vacinação. E aí tem uma que ainda não é fornecida, que é no particular. Isso é uma evolução, né? Se a gente pegar a quantidade de vacinas hoje que o SUS, o Programa Nacional de Imunizações, disponibiliza e comparar com o que era disponibilizado há 20 anos atrás, certo? Isso cresceu muito, isso melhorou muito, né? Então, vou dar exemplos recentes, né? A vacina contra HPV. Quando essa vacina foi lançada no Brasil, só clínicas privadas tinham essa vacina. Hoje, certo? A população em geral pode se vacinar contra o HPV, que é uma doença viral, certo? E que pode causar câncer. Então, é uma doença que causa câncer de colo uterino, que é um câncer extremamente comum nas mulheres, né? Pode causar câncer de pênis no homem, pode causar câncer de garganta, né? Nas pessoas. Então, é uma doença prevenível com vacinas e de maneira gratuita. Então, o fato de algumas vacinas ainda não estarem disponíveis na rede pública podem estar relacionadas ou são vacinas novas, e no Brasil isso é uma coisa que tem que ser levado em consideração, o custo de uma nova tecnologia. Sempre o que é novo é mais caro, né? Então, isso é um custo porque num programa universal, que é o SUS, né, você tem que contemplar a população inteira. Então a gente está falando aí de 200 milhões de pessoas. Tudo bem, não vão ser todos vacinados, a maioria é criança. A gente está falando 30% da população. De 200 milhões são 60 milhões de crianças. Existe recurso financeiro para se comprar isso e manter isso de maneira contínua e ininterrupta para a população? E quem fabrica consegue garantir a entrega? Porque também não adianta fazer a primeira venda, os primeiros são beneficiados e depois, e o reforço vacinal, né? E as próximas crianças que nascerem. Então, a partir do momento em que um programa desse se organiza, ele tem que pensar isso. A partir do momento que eu começo, eu não posso parar. Eu só vou parar por um motivo. Se essa vacina deixar de ser fabricada, se vier alguma vacina melhor, ou se essa vacina não funcionar, aí eu já nem começo. A vacina funcionando, eu tendo garantia de que ela vai estar no posto de vacinação, eu tendo os insumos para vacinar as pessoas, aí vai para frente, né? A gente vê exemplo da Covid, né? Mais de 400 milhões de pessoas aqui no Brasil, quer dizer, mais de 400 milhões de doses já foram administradas aqui no país, né? Porque existem a dose de reforço, tudo. A gente está falando aí de uma quase quinta dose de reforço na população, né? Então, o país sabe vacinar. Isso é fundamental. Agora, para aquelas situações onde ainda é uma vacina nova e que está restrita a clínicas privadas, se a pessoa tiver condições de bancar, de comprar isso aí, é claro que tem que ser feito, né? Quer dizer, trabalhar com prevenção é muito melhor do que trabalhar com tratamento. Verdade. O custo de uma vacina é infinitamente melhor, é um investimento, né? Imagina o desespero de um pai que tem condições de pagar uma vacina, não pagou e essa criança adoeceu, certo? Essa criança, só o fato de ver a criança internada, tomando antibiótico, sendo furada, tirando sangue, né? Já é um trauma muito grande. E se você perder essa criança, né? O trauma é muito maior ainda. Então, assim,
mas não é todo mundo que tem condições. Tudo bem, procure uma orientação médica, certo? E procure ter um médico de confiança para sempre estar alinhado em relação ao que pode e o que não pode ser feito no teu dia a dia. Né? O posto de vacinação, os próprios profissionais não precisam nem ser os médicos. A equipe que trabalha em vacinação sabe orientar muito bem as pessoas. Agora, naquelas situações onde só tem na medicina privada, realmente isso fica restrito à população que tem condições de pagar. Né? Por enquanto. Sim, eu sou bem otimista. Eu acho que isso evoluiu. Certo? E a tendência do grupo que trabalha com esses programas de imunização, de grupos sérios, né? Que isso é uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Isso é política pública. Né? Se a gente tem pessoas sérias trabalhando, certo? Com prevenção, os programas eles não ficam estagnados. Certo? Hoje em dia, existem vários problemas no Programa Nacional de Imunizações. A gente estamos em setembro, um mês que naturalmente não seria frio, ainda estamos em inverno. Então, algumas escolas estão notificando vários casos de gripe. E aí, quando a gente vai ver a cobertura vacinal de gripe, certo, na população que poderia ter sido imunizada, são coberturas baixas. A gente tem 48% das pessoas idosas vacinadas contra a influenza esse ano, certo? Quer dizer, o que é o alvo? É 90% no mínimo ser vacinado. Então, a vacina está aí e as pessoas não estão procurando. Mas não estão procurando por quê? Eu acho que falta divulgação, falta orientação. As pessoas precisam ser orientadas disso constantemente, frequentemente. Não adianta dizer a vacina está no posto e achar que a pessoa vai lembrar todo ano de que vai lá no posto e tomar vacina. Então, a mídia, a imprensa, a mídia escrita, as redes sociais têm que trabalhar com que essa informação chegue a todo mundo. Né? A importância da vacinação, quando essas pessoas precisam se vacinar e o porquê elas precisam se vacinar. Porque aí também não adianta, né? A gripe é uma doença simples. Não é tão simples assim, né? 600 mil pessoas morrem de gripe por ano. Né? Quer dizer, isso não é um número desprezível. Né? Mas é só idoso que morre. Não é só idoso que morre de gripe. Né? E tá aí, você pode prevenir com a vacina. Né? Eu tomei a vacina e peguei gripe. Pode até pegar, não pela vacina. Pegou porque teve contato pelo vírus. A vacina não causa doença. Tá? A vacina quase não dá efeito colateral. Mas pegou, vai pegar de uma forma muito mais leve. Exemplo de novo. Voltamos para a Covid. Certo? O que mudou a história dessa pandemia foi a vacinação. Se a gente não tivesse vacinas, eu não sei como é que a gente estaria agora no... Qual seria o cenário? Né? Nós estamos aqui falando sem máscaras agora, né? Então é isso. E quem mudou isso tudo foram várias coisas feitas nesses 2 últimos anos. Mas o fator determinante para que tudo isso mudasse de maneira mais rápida foram as vacinas. Mas antes da gente entrar no Covid, eu fiz essa pergunta proposital justamente por isso. Eu tenho filhas, né? Tenho 2 filhas. E a minha filha de 4 anos, quando ela foi fazer as vacinas, ela fez no posto de saúde, né? No SUS, e fez algumas particulares. Essas particulares, na época, 4 anos atrás, eu paguei acho que um valor alto, né? Para complementar. Hoje a minha filha menor, que é a caçula, tem 6 meses, ela foi tomar as outras vacinas, né, no SUS, e as complementares já cai o custo, porque o SUS já está fornecendo algumas que, não sei se você comentou, que é da... ACYW, isso, né, por exemplo. Já estão dando. Então diminuiu o custo, né, eu já não estou pagando. Só que na época, 4 anos atrás, quando eu paguei no particular, é isso que eu quero deixar a informação para o público. A primeira coisa que a gente culpa é o governo. E foi legal, muito importante essa informação que você passou, doutor, que a gente não pode simplesmente culpar o governo, né?
Então, assim, eu fui procurar o particular, eu paguei, a matéria-prima vinha da Suíça, e aí a mulher falou, não, você tem condições, você tá pagando. Quem não tem, simplesmente pode estar pegando. Não funciona da seguinte forma. Conforme você mencionou, tem a questão do laboratório, tem a questão do insumo, tem questão de você trazer essa matéria-prima e conseguir vacinar toda a população. Tem todo um sistema de campanha, então isso daí é tudo estudado. Não é questão que o governo não queira vacinar a população, não tem essa. Então essa informação é importante que você trouxe para as pessoas de casa ter ciência do que realmente é. Sim, e tudo é um processo de evolução, né? Sim. E a gente sempre, pensando de maneira otimista, evolução para melhor, né? Quer dizer, hoje, você falou de uma vacina que tinha origem da Suíça, né? O que a gente almeja para o futuro? É que o Brasil seja o produtor da sua vacina, é que o Brasil não dependa da China, da Índia, dos Estados Unidos para trazer insumos para poder aplicar nas pessoas. Vamos produzir a vacina aqui no Brasil, a gente tem pessoas capacitadas para isso, a gente tem já uma estrutura para isso. Agora precisa ter investimento, Sim. Precisa ter boa vontade para que isso possa acontecer. E a gente não consegue fazer isso de um dia para o outro. Tá? Isso tudo é um planejamento, né? Então isso leva tempo. Sim. Então a gente tem que ter calma. Doutor, e agora aqui, estou na frente de um infectologista. Você já falou aí pra gente todas as doenças que o infectologista trata, mas a mais conhecida de todas, que a gente, quando fala do infectologista, é o HIV. Como que anda o cenário do HIV? Andam se falando muito em cura, em vacina? Como que está o cenário no Brasil? Ou no mundo? Sim. Bom, o vírus do HIV ele foi descoberto no começo da década de 80, né? Então foi uma doença que começou... quando ela foi descoberta, o impacto que ela trouxe na sociedade foi um impacto estigmatizante, né? Então, naquela época era uma doença nova, era um vírus novo que acometia num determinado momento uma população específica, que eram pessoas usuárias de drogas injetáveis, né? E homens que faziam sexo com homens. Então ficou um estigma de que aquele grupo de pessoas eram as pessoas que poderiam se contaminar com o HIV, tá? E isso foi muito ruim, né? Porque pouco tempo depois viu-se que qualquer pessoa pode se infectar e que existem mecanismos de transmissão, né? Então, as drogas injetáveis, quer dizer, as seringas compartilhadas, a relação sexual, não só entre homem e homem, mas entre homem e mulher, né? São mecanismos de transmissão da doença, né? A mulher grávida passando para o seu bebê dentro da barriga durante o período gestacional, né? A mulher que teve o bebê e que durante o aleitamento também poderia transmitir essa infecção. Bom, isso é uma coisa do passado do ponto de vista de as formas de transmissão não mudaram, elas continuam as mesmas, né? Hoje a doença é uma doença que existe tratamento. Esse tratamento ele é passível de controle. Existem várias formas de prevenção, além do tradicional uso do preservativo, quer seja masculino ou feminino, né? Então, existem medicamentos que você dá para prevenir após uma situação de exposição de risco. Existem, que a gente chama profilaxia após uma exposição, existem profilaxias pré-exposição. Tudo isso você precisa de uma orientação médica, uma avaliação específica, não é coisa de chegar num balcão de farmácia e falar eu quero fazer isso. Não, tem que ter uma orientação. Agora, é uma doença que ainda preocupa. Continua, a AIDS ainda é uma pandemia, né? Em 2021 foram registrados 1,5 milhão de casos novos no mundo. Tá? São 38 milhões de pessoas vivendo com infecção pelo HIV no mundo. Então, são números altos. Né? No Brasil, a gente estima aí que devam haver em torno de 1 milhão de pessoas
com HIV, sendo que pelo menos 200 mil não sabem que tem, porque não foram procurar fazer o diagnóstico. Então, o que é o avanço no tratamento dessa doença? Quais são os conhecimentos hoje que se tem? A pessoa que sabe que tem a infecção, que faz um acompanhamento de saúde com um médico, com a equipe multiprofissional, certo? Que adere ao tratamento, e aqui no Brasil esse tratamento é gratuito também, é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, através do Programa Nacional de HIV/AIDS. Que adere ao tratamento, o objetivo desse tratamento é tornar esse vírus, que é uma doença causada por um vírus, que é o vírus HIV, é tornar esse vírus indetectável no sangue. Quer dizer, eu faço exames e eu não encontro mais o vírus. Isso significa que a pessoa está curada? Não. A pessoa está com o vírus indetectável nas suas secreções, certo? E qual é o resultado disso? É que o seu tratamento está sendo eficaz e que você não transmite essa doença para outra pessoa, tá? Mas para isso, você tem que estar com a carga viral indetectável. Então não adianta fazer o tratamento, se o tratamento não for feito de maneira adequada, essa carga viral ela pode não se tornar indetectável. Então, isso é um avanço, tá? Agora, o que me preocupa é que nem toda a população sabe que tem a doença. Então, mais uma vez, é culpa das pessoas? Talvez não. Eu acho que precisam existir campanhas de estimular as pessoas a se testarem cada vez mais. Eu preciso ter testes para testar em grande quantidade as pessoas, porque à medida em que eu dou o diagnóstico, eu acolho essa pessoa, eu faço o tratamento dessa pessoa, certo? E eu evito, e eu quebro a cadeia de transmissão da doença. Enquanto as pessoas que têm a infecção, e a gente está falando aqui no Brasil, 200 mil sem saber que tem o diagnóstico, essas pessoas estão transmitindo para outras pessoas e a gente não vai conseguir controlar a doença. Então, ter acesso ao tratamento é uma coisa que é importante, aderir ao tratamento é uma coisa que é importante. A partir ainda não existe cura, tá? Existem casos na literatura médica, né, que a imprensa mostra, de pessoas que se curaram. Mas os mecanismos, como isso aconteceu, não foi uma maneira muito fácil de se aplicar em 38 milhões de pessoas. Tá? Então, o primeiro paciente que se curou da AIDS foi um alemão. Ele teve que fazer 2 transplantes de medula óssea para se curar do HIV, para chegar à cura da AIDS. Mas a intenção do transplante foi curar a AIDS? Não. Ele tinha AIDS, ele tinha a infecção pelo HIV, ele fazia o tratamento do HIV e ele desenvolveu uma doença, uma leucemia. E devido à leucemia, ele precisou do transplante de medula óssea. Tá? E por que 2 vezes? Porque o primeiro transplante que ele fez não deu certo. Quando ele fez o segundo transplante, o transplante deu certo, ele teve a sua leucemia controlada e no acompanhamento da infecção do tratamento do HIV, que ele fazia direitinho, certo? Viu-se que ele estava curado, porque houve uma renovação no sistema celular dele e isso propiciou a cura. Mas, sem sombra de dúvidas, isso não é o caminho para a cura da AIDS, né? Mas tem muita coisa em estudos, tem vacinas também que estão sendo estudadas, novos medicamentos, hoje que possivelmente daqui a uns dias, a alguns meses, é possível você ter um medicamento que você vai tomar uma injeção e ficar 4 meses sem tomar nenhum outro tipo de medicamento. Enfim, evolui, né? A ciência está evoluindo, mas ainda é preocupante, né? 1,5 milhão de casos novos por ano é muita gente. E óbitos também, né? Foram, em 2021, quase 750 mil pessoas morreram de AIDS no mundo. Porque não trataram. Mas o que foi legal levantar esse número agora aqui, muito importante mesmo. Porque assim, a nova geração, a galera que está vindo, ela está muito na questão que não pegou dos anos 80 e dos anos 90,
essa questão da AIDS, né? E que as pessoas morriam de AIDS, né? Viravam soro positivo e depois morriam de AIDS. Então essa galera não teve esse contato até visual de ver pessoas, né, próximas, né, ou conhecidos morrerem de AIDS. Sabendo-se que tem, né, que não sei, a mídia não está divulgando tanto, não tá tendo campanha. E as pessoas têm que tomar cuidado, porque assim, a partir do momento que você é soro positivo, o doutor pode explicar melhor, a saúde, mesmo tomando as medicações, não é mais a mesma, né? A questão de câncer, a questão de outras. É isso. Apesar de existir tratamento, existir controle, a pessoa conseguir ter uma vida normal, certo? O paciente que tem infecção pelo HIV, ele tem uma inflamação no seu organismo que faz com que ele envelheça mais rápido, tá? Isso é um fato, mesmo que com a doença controlada, ele vai envelhecer mais rápido que a população em geral, que a população que não tem infecção pelo HIV. E tem vários estudos mostrando também que a população com diagnóstico de HIV, certo? Infarta mais do que a população não HIV, tem mais acidente vascular cerebral que a população não HIV, tem mais câncer do que a população não HIV. E isso está relacionado com o processo inflamatório do organismo. Então, tá? ela se estabeleceu como uma doença crônica de base. Uma doença crônica de base. Passível de controle, entretanto transmissível se não tratada. Né? Diferente, por exemplo, se a gente está falando de um diabetes, né? Que também é uma doença crônica que precisa de tratamento, mas não transmite pessoa a pessoa. Certo. Hipertensão arterial também tem tratamento. Se não tratada, a pessoa pode morrer de hipertensão arterial? Pode. Mas não transmite de pessoa a pessoa. O HIV ainda tem esse fator, né? Se a pessoa não se tratar, ela pode transmitir para outras pessoas. E não é legal pegar HIV. Então, né? o conselho que mesmo fica... com tratamento disponível, né? Eu acho que o conselho é esse. Previna-se, teste-se e para quem tem a infecção, trate-se, né? Porque a gente também ainda vê pessoas que sabem que tem a infecção e não procuram tratamento ou se recusam a um tratamento, tá? Então isso também não é legal. E essa questão do PEP e do PrEP, tá disseminando essa questão? Assim, as pessoas estão tendo acesso fácil a essas medicações? A gente fala porque tem pessoas que chegam informações, né, que a pessoa faz o uso para ir para as festas, curtir sem o uso do preservativo. E óbvio, vai disseminar outras doenças. A pessoa consegue ter acesso a essa medicação, doutor? Sim, o acesso é gratuito, tá? Agora, o acesso é mediante uma avaliação com um profissional. Né? Tem que ter receita. Tem que ter receita, tem que passar por uma orientação médica, né? Existem as situações onde você indica a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, e a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então a PEP é o acidente que aconteceu, né? E a pessoa tem que procurar o atendimento médico o mais rápido possível para que ele receba o medicamento e evite uma infecção. Né? Então, se eventualmente a pessoa teve contato com alguém, uma relação sexual com alguém com HIV que não está controlado o HIV, ele deve procurar um atendimento médico especializado para que ele seja submetido a uma profilaxia pós-exposição. Isso pode ser no público e no particular? O atendimento, sim. A retirada do medicamento ela é gratuita. Aqui no Brasil, você não compra antirretroviral em balcão de farmácia. Tá, legal saber para passar a informação para o público, né? Exatamente. Doutor, numa escala de mortalidade, qual doença infecciosa tratada pelo infectologista é considerada mais letal aqui no Brasil? Nossa, isso é uma pergunta difícil, né? Eu acho que doença infecciosa
quando existem as doenças infecciosas que a gente consideram leves, né? Aquelas que têm uma resolução normal com ou sem a presença do médico, né? A pessoa se infectou e vai evoluir bem, mas muitas vezes essa própria doença benigna em algumas pessoas pode ser ruim em outras, né? Então, eu diria que eu não tenho essa resposta para te dar, né? Qual a doença é mais mortal? Eu acho que existem doenças assustadoras, né? Então, você pegar uma septicemia, né? Que é uma infecção de corrente sanguínea, né? Se não tratada, em questão de horas, a pessoa pode morrer, né? Em questão de horas, né? Ela vai morrer. Uma tuberculose, que é uma doença que mata muita gente no país ainda, né? Onde a forma mais comum é a forma pulmonar, certo? Ela não mata rápido. A pessoa, aos poucos, e se não procurar o tratamento, ela vai emagrecendo, vai soltando sangue pela boca, né? Vai ficando mais fraca e pode vir a morrer também por isso, né? Então, depende, né? Você pega uma criancinha pequena que pega um paciente que pega uma infecção hospitalar, se também não tratado rapidamente, pode morrer. Então, o cenário é grande, né? O compêndio de infectologia é grande. Você pega uma malária, por exemplo, é uma doença que em 24, 48 horas mata, certo? Mas também, com a primeira dose do medicamento, você já vê o paciente melhorando, sabe? Então é muito gratificante, né? Você dá o diagnóstico, inicia o tratamento e em questão de horas também você vê o paciente melhorar, né? E já que você falou em tuberculose, tem uma questão que é bem atual, né, hoje, entre os jovens, um novo hábito aí que é entre a população jovem, que é os cigarros eletrônicos, narguilé, e isso tem sido muito associado à tuberculose. É verídico? É mito? Pode ser? É possível? É possível, com certeza é possível, porque a tuberculose é causada por um micro-organismo que é classificado como uma micobactéria, tá? E essa micobactéria, se ela contamina aquele circuito do narguilé, né? Aquilo ali, a pessoa quando aspira aquilo, aquela fumaça lá, ela queima as vias aéreas superiores e inferiores do usuário daquilo ali, então aquilo ali, de uma maneira geral, por si só, não tendo nenhum micro-organismo, ele já causa um dano na defesa do sistema respiratório das pessoas. Se aquilo vai contaminado com uma micobactéria, por exemplo, certo? A micobactéria vai parar lá no finalzinho da árvore do pulmão do paciente e ela começa a crescer. Em questão de dias, essa pessoa vai ter tuberculose, tá? Então, tem que ter cuidado. Então, eu acho que não é uma prática muito saudável. Fica a dica aí, deixa o recado do pessoal de casa aí. Tá vendo? Meninadas, jovens, vocês aí, ó, do narguilé, do cigarrinho eletrônico, vamos cuidar do pulmão. Que eles falam que é o quê? A gente não pega porque usa... E não adianta trocar só a ponteira do narguilé. O doutor explicou aqui. Pode o circuito inteiro ficar contaminado. E aí você troca só a ponteira, você não está se vendo livre do vírus. O vírus contamina o circuito inteiro. Tá correndo risco ali. E voltando aqui, para não ser redundante, eu vou fazer a pergunta que eu acho que muita gente tem essa dúvida, né? Na questão do HIV ainda. Voltando na história do HIV, o HIV veio do macaco mesmo, doutor? A história do HIV ela é interessante porque ele foi descoberto em 1980, mas só anos depois é que com a descoberta do DNA, né, com a evolução da medicina e a descoberta do DNA, é que conseguiu-se fazer retrospectivamente o caminho que o HIV chegou a causar infecção no homem. Então isso na década de 30, tá,
caçadores de macaco africanos, né, entrando em contato com esses macacos. Os macacos, eles têm um vírus que se chama SIV, tá? E quando os caçadores cortavam a carne desses macacos, eles também às vezes se cortavam, e esse vírus entrou em contato com o organismo dessas pessoas, desses caçadores, né? E à medida que isso ia acontecendo com uma certa frequência, o vírus é um ser que se adapta e passa por mutações. Esse vírus passou por uma mutação, ele se alojou e passou a viver em secreções, como as secreções dos órgãos genitais e no sangue dessas pessoas, começou a causar doença nessas pessoas, e ele se adaptou de maneira que o contato de uma secreção com o vírus com a outra pessoa, através de relação sexual, certo? Ele passou a transmitir também. Então, a história realmente é que o vírus ele tem uma origem de um vírus dos macacos, certo? Dos chimpanzés lá da África, e que isso aí começa na África, vai para a região do Caribe, né? Existe todo um mapeamento disso, né? Vai para a região do Caribe, do Haiti, né? O Haiti é um país onde tem muitos afrodescendentes, né? Então iam para Haiti, Caribe, Cuba, e lá sempre foi na década de 60, de 70, né? Com a questão da liberação sexual, né, daquela época, né, com a descoberta dos anticoncepcionais, o comportamento sexual das pessoas mudou naqueles anos, né? Então já existiam aquelas práticas de profissionais de sexo, homens que faziam sexo com homens, e o vírus circulou da África, foi para a região do Caribe foi para os Estados Unidos, e lá só na década de 80 é que foi descoberto a infecção. Mas o vírus já circula há muitos anos, pelo menos desde 1930, né? Então, só para desmistificar a população, que não tem nada a ver que o homem transou com o macaco, não teve relação sexual nenhuma, só para as pessoas entenderem, porque muita gente, né... acha que é o sexo do animal. E eu escutei isso, eu acho que muita gente escutou, não, o HIV veio do macaco porque o homem teve relação sexual com o macaco. Não, o homem teve contato na questão de se cortar na caça, né? Na caça do macaco, né? Sim. E no chimpanzé, né, como você mesmo mencionou, não é HIV, é uma outra sigla. Se chama SIV, né, que é o vírus típico que causa a doença no macaco, né? Que é o mesmo que acontece no homem, baixando a imunidade, é um macaco doente. Isso, o macaco fica doente também. Tá bom. E aí, Pri, dando seguimento aqui, vamos para novas perguntas. Agora a gente vai entrar no tema que comentamos ali por cima e não demos continuidade. Covid. Opa, Covid. E agora a gente entra falando da infecção, a história do Covid, não... Tô falando do recente, daquele que nós passamos na pandemia. Foi na China mesmo? O nome Covid-19 é porque no final de 2019, os primeiros relatos de surto, né, quer dizer, uma pneumonia diferente causada por um coronavírus diferente, foram feitos numa província da China que se chama Wuhan. A gente fala província da China, uma província que é do tamanho de São Paulo, né? Então não é uma cidade pequena, é uma cidade grande, né? Começou lá e rapidamente se disseminou pelo mundo, né? Então, mas a real origem, eu acredito que a gente ainda vai levar um tempo para saber se isso realmente começou lá ou não, né? Já tem alguns artigos publicados aí em revistas de virologia mostrando que algumas pneumonias por coronavírus, eles só não conseguiram provar que é o SARS-CoV-2, já vinham acontecendo na Europa, principalmente na Itália, que foi um país devastado pelo coronavírus nas primeiras ondas, né? Em março de 2019,
já conseguiram diagnosticar pneumonias por coronavírus. Isso ainda está sendo avaliado para saber se é realmente o SARS-CoV-2 ou um outro coronavírus, porque existem outros coronavírus que causam infecção no homem, né? Então, e se isso veio do morcego ou veio de algum outro animal, também isso ainda vai ser avaliado. E sobre a questão das vacinas, né, Pri? A gente escuta vários relatos, né, das pessoas falando dos efeitos. A gente tem muito mais efeitos, né? No geral, você vai explicar melhor, doutor, positivos. Porque a pandemia aí tá meio que contida, né? Não tá zerada porque o vírus existe, o Covid existe, mas nós estamos aqui sem máscara, se a gente for analisar isso, né, Pri? O que você me diz, doutor? Foi tudo muito rápido, né? Então o que a nossa geração está vivendo, provavelmente nós não espero que nossa geração não viva por um susto desses novamente, né? Mas foi tudo muito rápido, né? Rapidamente o vírus se disseminou e rapidamente uma vacina foi desenvolvida. Então até a vacina da Covid ser colocada no mercado, qualquer outra vacina demorou no mínimo 6 anos para ser liberada para vacinação na população. Então, estudo foi muito rápido. Nós estamos na primeira geração dessas vacinas liberadas rapidamente. E a gente vê que o impacto da vacinação na pandemia, certo, mudou a história da doença. Tá? A pandemia não acabou. Aqui no Brasil hoje a gente vê aí em torno de 500 pessoas morrendo semanalmente, o que, se comparar ao que há 1 ano e meio atrás, onde a gente falava de 4.000 pessoas morrendo por dia, é uma diferença expressiva, né? 4.000 pessoas morrendo por dia. Eu nunca imaginei que uma doença causasse num determinado local 4.000 mortes por dia. Era o que estava acontecendo no Brasil, né? Há 1 ano e meio atrás. Hoje a gente está falando de 500 por semana. Pode melhorar, né? Quem está sendo acometido hoje? As pessoas frágeis, né? Ou pela idade ou por algum problema de saúde mais grave, né? Então eu não tenho dúvidas de que todas as outras medidas ajudaram a combater a doença, desculpa. Mas a vacina é o que foi o divisor de águas, né? Fez essa diferença e é o que está fazendo as pessoas a voltarem à vida normal, né? Hoje, aqui em São Paulo, a gente já pega trânsito de novo, já demora para chegar em todos os lugares, já consegue assistir uma partida de futebol, já tem um monte de show acontecendo, né? A gente não usa mais máscara, se tornou uma coisa facultativa, né? Então a gente está passando por um novo normal. A doença vai desaparecer? Não acredito que ela desapareça rapidamente. Pode ser que ela desapareça? Pode. A varíola humana já desapareceu, né? Com a vacinação em massa da população, né? A poliomielite, em todos os países que fizeram campanhas sérias de vacinação, foi erradicada, né? Você relaxa nas medidas de vacinação, a doença volta. A Covid, a gente vai ter que esperar o tempo para ver se essa doença vai ficar endêmica como a influenza, né? Uma doença sazonal, que tem épocas do ano que acontecem mais do que outras, ou vai desaparecer, né? Então, isso ainda não dá para prever, é muito cedo. A gente ainda nem saiu da pandemia, já passamos por um momento melhor, mas eu sou bem otimista em dizer que hoje nós conhecemos muito mais dessa doença, né? Então hoje tem vacina, hoje a gente já entende mais do vírus, hoje existem medicamentos que tratam, inclusive, né? Quer dizer, aquela confusão de 2020, dá tal remédio, dá tal outro, e aí vira uma briga política, porque
um determinado político fala que existem remédios e o outro fala que não existe. O que tem que ouvir é a ciência. A ciência fala, num determinado momento houve uma suposição que determinado medicamento poderia funcionar. Foi provado que não funciona, acabou. Não adianta investir mais nisso. Vamos investir no que está funcionando. Investir. Mas para investir precisa de recurso financeiro. É claro, né? É muito fácil, né? Pegar um medicamento que já existe tudo e atribuir que esse medicamento pode curar, né? Ele pode. Se curar, melhor ainda. A solução estava feita antes, mas foi visto que não curava. Então, para quem insistir num discurso que só atrapalha as pessoas, né? Porque uma coisa é um desconhecido começar a falar, outra coisa é um líder de um país, certo? Em cadeia nacional. E não foi no Brasil, isso foi no mundo. A falta de organização foi isso. Os Estados Unidos não foi diferente, né? Lideranças, certo? Contradizendo o óbvio, certo? Desestimulando, certo? O investimento em pesquisa. Isso não pode acontecer, né? Então, eu acho que assim, para enfrentar uma situação como essa, que mais uma vez eu repito, eu espero que a gente não enfrente, essa nossa geração não enfrente novamente uma situação como essas, certo? O passo inicial é organização, né? Diante de uma pandemia com as dimensões que a Covid causou no mundo, se você começa de maneira organizada, você conduz isso de maneira diferente. Tá? Eu tenho certeza que se tudo isso fosse feito de maneira organizada, muitas vidas teriam sido salvas, né? Muitas vidas teriam sido poupadas, né? Então a gente tem um número aí que assim, é muito mais positivo, a vacina 100% Sim. muito mais positivo. Mas sobre a questão que as pessoas falam, né? A gente está trazendo aqui no podcast, uma trombose, a gente fala de quantos brasileiros aqui na população? O efeito milhões. Colateral, né? No Brasil, a população brasileira aí está saindo um novo censo, né? Mas se estima 220 milhões de brasileiros, né? Já foram administradas mais de 400 milhões de doses aqui no Brasil, tá? Então, numa escala numérica como essas, é óbvio que a gente vai se deparar com efeitos colaterais numa quantidade também expressiva, né? Porque é proporcional. É proporcional. Imagina, se aplica 100 mil doses de vacina, talvez você não veja nenhum efeito colateral. Se aplica 1 milhão de doses de vacina, 100 milhões de doses de vacina, vai aparecer efeito colateral. E o colateral é porque a pessoa já tem uma comorbidade, né? Às vezes uma predisposição. Não é nem como... E às vezes é aquela coisa imprevisível mesmo. Mas o que a gente sabe, isso não está escondido, tá? É só ver a bula da vacina, tá lá. Essa vacina, se a pessoa tem uma predisposição a ter trombose, evite, tome outra vacina. Então, são efeitos colaterais que, quando elas já chegaram na população, já se sabiam deles. Uns, devido à correria que foi naquela época, por exemplo, para esse grupo, porque existem vacinas com maneiras de fabricação diferentes, a gente chama plataformas diferentes, né? Existe a vacina que tem o RNA, existe a vacina que é feita da proteína do vírus e existe uma vacina que você coloca um carreador viral, quer dizer, você coloca uma partícula do SARS-CoV-2 dentro de um outro vírus que não causa doença no homem e essa vacina vai dar o antígeno, a produção de defesa da pessoa. Tá? Então, é esperado que cada tipo de vacina tenha algum efeito colateral diferente. Né? Assim como até a dipirona tem efeitos qualquer colaterais. Qualquer medicamento pode dar. Né? Então, vacina de febre amarela dá efeito colateral.
né? Várias vacinas podem dar efeitos colaterais. Colaterais, mas irreversíveis, né? Reversíveis, reversíveis, né? Que eu queria colocar claro, aqui. Reversíveis, que é a síndrome de Guillain-Barré, é reversível também. É uma doença grave que que tem que ser tratada rapidamente, não é uma coisa comum, tá? Mas que é tratável, é reversível. Então, quando essas situações raras acontecem, essas pessoas elas têm um segmento e um tratamento diferenciado, tá? Até para a programação de outras vacinas também, né? Mas para a população em geral, não há motivo para preocupação. É ir no posto de vacinação, tomar a vacina, porque não é só para Covid, para qualquer vacina, né? Isso realmente faz uma diferença na minha especialidade, né? Show de bola. Pri, você tinha mais alguma pergunta aqui para fazer? Doutor, sobre as doenças sazonais, infecciosas e sazonais. A gente está se aproximando aí da temporada do verão. Quais são as doenças mais específicas dessa época? Opa, aí também é uma pergunta difícil, mas vamos lá para o que mais assusta também, né? O verão está chegando, as pessoas já vacinadas, todo mundo querendo ir para a rua, tudo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com dengue, né? Então não pode relaxar com o controle do mosquito, né? Porque dengue é uma doença transmitida por mosquito. E esse mesmo mosquito, o Aedes aegypti, né? Ele pode causar chikungunya, pode causar zika vírus e até a febre amarela. Então, e a época que o mosquito fêmea se reproduz é na época do verão, né? Com água limpa, tudo. E a época onde mais se dissemina a doença. Então, isso é uma coisa que preocupa. Tem que ter um controle sanitário também e a população também tem que fazer a sua parte, né? Quer dizer, evitar água parada, evitar acúmulo de lixo que possa conter água parada em algum lugar, né? Principalmente isso, né? Chamar os órgãos sanitários quando você se depara com uma situação que não está ao teu alcance de resolver, por exemplo, aquela casa abandonada, tudo, né? Então isso é uma coisa importante. A outra coisa que é muito comum no verão, né, época de férias, são as contaminações alimentares, né? Então, intoxicações alimentares, as gastroenterites, né? Que às vezes elas ocorrem pela ingestão de alimentos contaminados, né? Então, aquela coisa na praia, tudo, você não sabe, tá com fome, você não sabe direito a origem daquele alimento, então tem que tomar um pouquinho cuidado, até com a água que você vai beber, né? Eu sempre digo para os viajantes que vão fazer viagens a lugares mais exóticos, né? Se você está na dúvida de que água beber, beba água com gás, porque na hora que você abrir, você sabe que aquela água não é adulterada, né? Verdade. Então é uma outra coisa, você não sabe, porque qualquer outra água você não sabe se passou por um processo de filtração. E hoje, né, tem gente que reenvasa a água e consegue fazer com que a garrafa mesmo você tenha a impressão de que a água é de origem boa, né? E não é. Então, duvidosa. Então a água com gás não te engana, né? E doutor, você falou da questão de alimentos. Cólera extinguiu ou tem ainda? Não, a cólera ela existe, né? Aqui no Brasil a gente não é uma doença que acontece aqui no Brasil, mas na África, na região do Sudeste Asiático, é uma doença que é bem comum. E é onde eu digo, é uma doença que é transmitida através de água, alimentos contaminados. Então, se você vai fazer passeios na Índia, nos rios da Índia, onde é uma cultura diferente, existe um risco para você pegar algumas doenças, né? Então, beba água de origem conhecida, né? Coma alimentos em locais de procedência boa, né? Não coma qualquer coisa na rua, é perigoso, né? Existe um risco para isso. A cólera não é uma doença que deixou de existir. A própria peste negra, né? Que acho que foi a pandemia que mais matou pessoas na história da medicina, é uma doença que não foi extinta, né? Ela existe, não com as proporções que existiu
numa época que não existia antibióticos, mas hoje tem antibiótico. Deu o diagnóstico, praticamente você trata todo mundo, né? Para o público de casa, peste negra, quais eram os sintomas? A peste bubônica, né? Ela tinha 3 formas de doença. Tinha a peste bubônica, que dava um monte de lesões do tamanho de ovos, inclusive, na pele das pessoas, e elas morriam decorrentes dessas infecções. Tinha a forma pulmonar, que era uma forma de pneumonia também, dessa doença. E tinha a forma de septicêmica, né, que era a famosa septicemia, causada por essa bactéria específica, né? E de onde vem essa bactéria? Vem de um piolho, né? De uma pulga, que é uma pulga que fica no rato, né? Então controle sanitário também, né? Você controla o rato, controla a pulga e controla a doença. Mas São Paulo tem 7 ratos para um habitante. Tudo bem, mas a gente sabe que não tem a bactéria no piolho desses ratos aqui em São Paulo, né? Então é uma doença que está controlada. Aqui em São Paulo a gente tem que se preocupar com a leptospirose, né? Que também é uma outra doença infecciosa grave que pode acontecer com uma frequência maior na época do verão, que é a época das chuvas. Sim, né? Verdade. Também tem essa. Também tem, bem lembrado, doutor. Sintoma das leptospirose, doutor, o público. Aí se teve contato com enchente, começou a ter febre, dores musculares, procura o médico, porque pode ser leptospirose, né? Então, esperar deixar o olho ficar amarelo já é uma forma mais grave. E quando fica amarelo é porque tem uma sobrecarga no fígado? Isso, porque aí ataca o fígado e a evolução pode não ser muito boa, né? Pode levar a óbito. Pode levar a óbito. E dando seguimento aqui, doutor, sobre tipo de infecções, vamos falar um pouco sobre a hepatite. O pessoal deixa meio, né, de canto, mas a hepatite A, B e C, quais as diferenças de uma para outra? Legal, isso é uma pergunta muito interessante, porque primeiro, o conceito é bem amplo, né? Então a hepatite é uma inflamação do fígado. Ela pode ser de causa infecciosa, e aí a gente tem vários vírus que causam. Os mais conhecidos são os vírus da hepatite A, B e C, mas também existe hepatite D, hepatite E, né? Existem várias outras hepatites virais também, mas as mais comuns são a A, B e a C. E existem outras hepatites causadas por drogas, por medicamentos, por álcool, e existem aquelas hepatites autoimunes, onde não se sabe por que o próprio organismo da pessoa inflama o fígado e desenvolve uma doença autoimune, que é a hepatite autoimune. Mas falando da minha área, né? A hepatite A ela é uma doença que é muito comum em qualquer idade, mas é mais comum na infância. Ela é autolimitada, na 95% das vezes é uma evolução muito benigna. Muitas pessoas, o que é uma evolução boa? Muitas pessoas nem percebem que pegaram hepatite A, né? Como é que eu pego isso? Contato com comida contaminada, com o chão, né? A criança vai, brinca na terra, leva a mão na boca, né? Se contamina com isso. Contato próximo, pessoa a pessoa, né? O beijo, tudo, às vezes pode pegar hepatite A também, né? O que é o bom da hepatite A? É que hoje a gente consegue evitar porque existe vacina, tá? Então, e a vacina, mais uma vez, é gratuita também. Então, existe uma forma de prevenção. A hepatite B também existe vacina, também é gratuita, tá? Só que é uma doença diferente da hepatite A. Também causada por um vírus, o vírus da hepatite B, o nome se chama vírus da hepatite B, tá? Essa doença, qual é a característica dela? É que ela tem a fase aguda e depois o que é a fase aguda? É aquele momento que pegou a doença. Na hepatite A, a pessoa cura. Existem algumas situações onde ela evolui para uma forma fulminante, grave, que pode levar a óbito, mas isso não é o habitual, não é o comum, mas acontece. Na hepatite B, a pessoa, depois que pega a doença, ela tem uma chance dessa doença ficar crônica. E
se ela não tratar essa doença, isso pode evoluir para uma cirrose e para um câncer de fígado. Até alguns anos atrás, a maior causa de câncer de fígado no mundo eram pessoas que tinham ou hepatite B ou hepatite C. Isso está mudando. Está mudando por quê? Por causa das vacinas. Tá? Então, a vacina da hepatite B hoje, certo? No futuro, a expectativa é que não exista mais essa doença. Porque se toda a população for vacinada, e hoje, por exemplo, aqui no Brasil, você toma a primeira dose na hora que você nasce. Você nasceu com peso e tamanho normal, você dentro do hospital toma a primeira dose da vacina da hepatite B. Isso é obrigatório por lei aqui no país. No mundo, cada país tem a sua regra, tá? Mas a expectativa é que 3 doses de vacina sejam suficientes para acabar com a doença nos próximos anos. Aqui no Brasil é gratuita. Mas o que é o problema para quem não tomou a vacina e pegou a doença? É que se ela não for tratada, e também existe tratamento para essa doença, tá? Ela pode se transformar num câncer ou numa cirrose. Aí o tratamento disso já é mais complicado, mas também dá para tratar. Mas tudo já é muito mais difícil, né? Veja como é muito mais simples trabalhar com prevenção. De sintomatologia, todas são muito parecidas, né? A pessoa, quando tem os sintomas da doença aguda, ela pode ficar com o olho, a esclera, a parte branca do olho amarela, a urina fica escura, o pessoal o famoso urina cor de Coca-Cola, as fezes elas ficam claras, parece esbranquiçadas, né? A pessoa fica fraca, com mal-estar, com febre, cansada. Isso é autolimitado, dura alguns dias, às vezes 10, 15 dias, às vezes algumas semanas. No caso da hepatite B, a tendência é resolver. Na hepatite B, ela pode se resolver e curar, e aí está resolvido o problema, tá? Como ela pode cronificar. Se ela cronificar, tem que fazer o tratamento. A hepatite C, ela também de sintomas não tem muita diferença, né? É uma hepatite mais nova, né? Até 1989 o que se existia era diagnóstico de hepatite A, hepatite B e hepatite não A e não B. Em 1989 se descobriu esse vírus da hepatite C, e aí viu-se que também é uma doença que a maioria das pessoas que tem contato com esse vírus evoluem para uma forma crônica, certo? E o que é o ruim da hepatite B e da hepatite C? É que é uma doença silenciosa, a pessoa não percebe. E quando vai descobrir? Quando está com a doença já numa forma avançada. Isso pode durar anos, né? Então, mais uma vez, durar anos. A pessoa de uma infecção assintomática, quer dizer, pegou e não percebeu que pegou, para evoluir para uma cirrose, isso na história natural dessas doenças, isso pode durar 20 anos. Em 20 anos, é difícil você não procurar um médico, né? Então, tem pessoa que não procura, né? Então, mais uma vez, procure o médico de vez em quando, uma vez por ano, faça um check-up, faça os exames preventivos. As mulheres, exame de mama, exame ginecológico. O homem, dependendo da idade, examinar a próstata, né? Algum tipo de orientação, controle de pressão, e nisso fazer alguns exames e receber algumas orientações em relação a vacinas, em relação à descoberta ou não de algumas doenças. Muitas pessoas descobriram essas hepatites fazendo check-up ou doando sangue, porque hoje para doar sangue você passa por uma triagem, certo? Então quem tem hepatite B não pode doar sangue, quem tem hepatite C não pode doar sangue. Tem muita gente que não sabe que tem, quando vai doar sangue descobriu lá que tem essa doença, e aí passa a fazer o tratamento. E não só causado, como você mencionou, mas também não só por relações sexual, né? Também por contato com Perfeito. Então, a maneira como as pessoas adquirem. A hepatite A é o que a gente chama de fecal oral, né? Então, levar o vírus pela boca, certo? Através de alguma coisa contaminada, né? E aí, quando a gente fala fecal, também tem aquela questão sexual também que pode acontecer. A hepatite B é sexual, contato com sangue contaminado, com secreções
contaminados. E aí também entra a coisa da droga injetável, né, de tatuagem, né, de materiais cortantes como alicate. No passado, as pessoas, tanto a parte de a própria medicina na área de odontologia não tinha critérios de esterilização dos materiais adequadamente. Então esses materiais eram a pessoa ia com hepatite e na hora se fazia a limpeza do material, mas não se fazia uma esterilização desse material e transmitia isso para outras pessoas. Muitas pessoas pegaram hepatite B e hepatite C, certo? Em tratamentos de hemodiálise, aquelas pessoas que têm problemas no rim, insuficiência renal crônica, certo? E as máquinas de diálise não passavam, há muitos anos atrás, por processos de desinfecção segura. As pessoas se contaminavam. Pessoas que têm uma doença chamada hemofilia, que constantemente precisam receber transfusão de sangue ou hemoderivados, ou até mesmo a pessoa se acidentou e precisou receber um sangue. Até o meio da década de 80, até a descoberta do vírus da hepatite C, quer dizer, o final da década de 80, as agências transfusionais não faziam triagem. Então, muita gente se contaminou com esses vírus, né? Hoje em dia, esse processo é mais seguro. Hoje em dia, a esterilização dos materiais utilizados na área de saúde passa por regras e normas de vigilância e de segurança que fazem com que o tratamento seja seguro e a transmissão dessas doenças hoje se toda a regra for respeitada, é zero. Ninguém vai pegar hepatite C, hepatite B dentro de numa transfusão de sangue ou num procedimento cirúrgico feito com material esterilizado, né, quer seja cirúrgico por médico, por cirurgião dentista, né? Aí tem a questão do alicate nas manicures, né? Hoje em dia tem as clínicas de manicures aí, né, onde elas têm equipamentos de esterilização, né, autoclaves, né? Agora, não confundir autoclave com estufa, tá? Estufa é uma coisa, é uma máquina onde você coloca o material, ela esquenta, certo? Mas vai a 100 graus, mas ali não me garante que aquilo esterilizou, porque a autoclave ela trabalha com processo físico né? É temperatura, volume e pressão. Num ambiente hermeticamente fechado por um tempo determinado, a uma temperatura controlada, certo? E que temperatura é essa? Aquela temperatura que você calcula, certo? E isso hoje já, o manual de instruções de quem compra uma já fala, né? Você não precisa descobrir isso, a gente já sabe isso, certo? A gente já sabe qual é a temperatura que se ajusta, qual é o tempo que fica cada tipo de equipamento e para quê? Para que mate qualquer vírus, bactéria, micobactéria, fungo, não fica nada, tá estéril, é seguro. Então, o que precisa ser respeitado? O tempo e a manipulação correta do equipamento. Tem que ser autoclave, tem que ter pressão, temperatura e volume ajustado corretamente para que a coisa funcione. Senão, existe um risco aí também, né? Então, o doutor falando aí de hepatites, né, que são virais, né? Sim. Que aí você vai se contaminar. E não confunda com hepatite medicamentosa, que não tem nada a ver, que é o uso de medicação sobrecarga no fígado, né? Que as pessoas também se confundem, né? Eu tô me sentindo fraco, minha urina tá diferente. Calma. Já tem casos que a pessoa ela faz uso de medicações ou drogas, né? E aí ela pode entrar numa hepatite medicamentosa, que é o choque no fígado, né, doutor? Exato. O diagnóstico de hepatite viral é feito por exames específicos, né? Então, quando eu vejo um paciente com o olho amarelo e ele me relata que a urina está escura, o fígado está aumentado de tamanho quando eu examino, certo? Eu vou dizer que ele tem uma hepatite e eu vou investigar essa hepatite. Aí eu vou pedir exames específicos para isso, exames sorológicos, né? Só através da sorologia é que eu vou ter certeza de qual hepatite infecciosa a gente está lidando, né? E nos pacientes que vão para investigação, certo? A gente pede,
faz uma história clínica, faz uma bateria de exames e vê se a pessoa é suscetível ou não. Para a hepatite C, infelizmente não existe vacina ainda, né? Mas o tratamento hoje disponível é um tratamento seguro, eficaz e que também mudou a história da doença, né? Eu sou de uma época onde eu peguei a primeira geração de tratamentos, de medicamentos utilizados no tratamento da hepatite C, e eram medicamentos assim que davam efeitos colaterais nos pacientes. O paciente sofria, a gente sofria, o médico sofria junto com o paciente, né, de tanto efeito colateral que tinha para resultados não tão bons, né? Então você pega um paciente com uma doença controlada, assintomática e oferece um tratamento e ele vem e briga contigo. Não sentia nada, agora eu estou sofrendo com esse tratamento. Isso mudou, né? Sem falar que eram tratamentos que a chance de cura no máximo era de 50% de chance de cura. Quer dizer, era um tiro no escuro, né? Os colaterais eram quais, assim, mais frequentes? Emagrecia, tem gente que gosta, né? Emagrecia, dores musculares, mal-estar, queda de cabelo, enfim, era um tratamento... Aquela pele ressecada já é dela, já é crônica mesmo, né? Pele ressecada também. A doença pode causar isso, mas o tratamento também fazia causava. Isso, né? Rachadura na pele, tudo, né? Sim. Agora, hoje, o tratamento mudou. Hoje a gente, tratamento curto e com 98% de chance de cura, né? Para mim é 100%. Né? Eu não tenho... eu não lembro de um paciente que tenha tratado com esses medicamentos modernos comigo que não tenha curado. Todos curaram, né? Com esses tratamentos mais modernos, né? Então, e sem efeito colateral, então realmente a medicina evoluiu. A desvantagem é que ainda não existe vacina para hepatite C. Tá? Mas se a pessoa faz exames periódicos, ela vai conseguir um bom tratamento. Perfeito. Né? E o melhor, também a orientação de como não pegar, né? Quer dizer, hoje, para o dia a dia, né? Utilize o seu alicate, já que você não sabe se o que está sendo lá está dentro de um autoclave respeitando todas essas condições que eu falei, né? Quando for procurar o seu dentista, converse com ele em relação ao material que ele está utilizando. O hospital hoje tem inúmeros tipos de vigilância por trás de hospitais. Então, dentro de hospital é só conversar com o médico e o cirurgião, ele vai te orientar direitinho, mas tem que conversar sobre isso. Isso é muito sério também. Então, fica a dica para isso aí. Então, são doenças que a tendência da hepatite A e da hepatite B é que elas, no futuro, elas desapareçam. A hepatite C hoje tem tratamento, a esperança de que seja desenvolvida uma vacina, por enquanto não há, tá? E trabalhar com formas de prevenção. E o principal, né, a Priscila falou, é em relação a procurar o profissional para se testar. Preciso saber se eu tive hepatite, se eu tive alguma infecção sexualmente transmissível, a questão própria do HIV, né? Trabalhar com vacinas, eu acho que é muito importante. Sim, a gente fala muito da questão do preventivo, mas foi muito bacana bater esse papo aqui com você, doutor, porque você fala, tudo bem, ok, preventivo, mas faça os testes, faça os exames, para a gente travar, colocar uma coluna, fazer uma barreira para outras pessoas não se infectar, né? Não transmitir e não passar para frente, né? Qualquer tipo de vírus. Isso. É quebrar a cadeia de transmissão. Quebrar a cadeia de transmissão. Dizer, você descobre quem tem, trata quem tem, o que é passível de curar você cura, o que é passível de controlar você controla, né? E você evita a disseminação disso na comunidade, né? Sim. Pri, tem mais alguma coisa para falar aqui com o doutor? Eu quero deixar aqui meu agradecimento pelo conhecimento e o tema que a gente abordou aqui, muito pertinente, muito importante. Obrigado, doutor. Obrigado por tudo que a gente aprendeu hoje. Sim, uma mega aula aqui para nós e para o público aí, presente. Tenho que falar, doutor, quer deixar algum recado aqui para os seus pacientes, sua equipe, para as pessoas que conhecem o seu trabalho, para as pessoas que estão conhecendo você? Fique à vontade.
Eu agradeço o convite, eu acho que é importante realmente esse tipo de programa para que as pessoas saibam o que são as especialidades médicas, né? Vocês já conversaram com outros médicos especialistas. Falar um pouquinho da infectologia, aqui eu acho que para que as pessoas tenham noção do espectro de ação, do que o infectologista faz, né? Quer dizer, o infectologista pode trabalhar hoje desde uma teleconsulta, né? Dando orientações vacinais. Você não precisa hoje, com a modernidade, né? Você não precisa ir talvez no consultório, agenda uma teleconsulta, né? Para vários tipos de orientações de prevenção de doenças infecciosas. Eu trabalho em consultório. Se depois vocês permitirem, fica aí no programa o número do meu consultório. Também vou deixar o meu Instagram para que as pessoas possam ver, embora não seja um Instagram de caráter profissional. Eu atuo muito dentro de hospitais, trabalho com infectologia numa faculdade de medicina, a Faculdade de Medicina do ABC, um local muito bacana que eu tenho um carinho muito grande por lá. Sempre aprendo muito com os alunos e com os residentes lá também. E é isso, eu acho que é uma especialidade dinâmica. Sempre temos que estar atentos às mudanças do comportamento desses micro-organismos. Eles estavam aqui antes da gente, certo? E certamente a capacidade que eles têm de se defender e de querer continuar na Terra é mais forte. Então o que a gente tem que saber é conviver com eles e evitar aqueles mais perigosos, né? Então, e quando tiver contato, se tratar, né? Então, eu acho que é isso. A mensagem é uma mensagem inicial foi dada e fico à disposição para próximos bate-papos. Com certeza. O Dr. Adilson, ele está atuando então lá no Hospital Mário Covas, né? Ainda continua. Isso. Mas não clinicando mais, né? O Hospital Mário Covas é um hospital que é vinculado à Faculdade de Medicina do ABC, é um hospital do estado, vinculado à Faculdade de Medicina do ABC, é um local muito bacana também, tá? Então eu tô lá, eu faço um pouquinho de gestão, eu faço gestão naquele hospital, então a ideia é tornar um SUS sério, tornar um SUS que trata as pessoas, trata bem as pessoas. Eu fico muito contente em saber que é um hospital de referência para toda a região ali do Grande ABC, e é um hospital que tem crescido cada vez mais e tem mostrado para que veio, né? Fazer a diferença na saúde pública do país. E o Dr. Adilson também atende particularmente, a gente vai deixar aqui o número do consultório, mas em qual região mesmo? Aqui na região da Avenida Paulista. Muito bom. É isso aí, galera. Eu quero agradecer a presença de todos aí que ficaram até o final do nosso podcast. Inscreva-se no canal, tá? Ative o sininho, compartilhe, deixa o likezinho, comenta, tá? Pra fortalecer. Gente, e vai lá no Spotify também, hein? Você que não tá trabalhando, tá no caminho do trabalho, tá na condução, tá no trânsito, não pode ficar assistindo no YouTube, você pode ouvir pelo Spotify. É isso aí. Doutor Médico Adilson, infectologista, muito obrigado. Eu só não falei o sobrenome. Cavalcante. Doutor Adilson Cavalcante, muito obrigado mais uma vez. Doutor, obrigado, muito Foi obrigada. uma grande honra, de coração. O público de casa também vai adorar, porque tem muita coisa aí, né, Pri? Muito conteúdo, gente. E é isso aí, galera. Até a próxima. Podcast da Our Body, Papo e Saúde. Valeu!